Muito boa tarde. Alô? Está funcionando? Muito boa tarde a todos. Estamos iniciando a reunião das comissões. Especificamente agora a reunião da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Reunião ordinária desse dia 28 de maio de 2020. Primeiramente, solicito ao colega vereador William, membro da comissão, que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da reunião ordinária número 9 de 2020. Aos 21 dias do mês de maio de 2020, reunir-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos às 16 horas e 40 minutos, os vereadores Jair Locatelli e William Heineken divulgaram. Leitura sumária do expediente. Projeto de lei número 2920 autoriza a contratação emergencial de um fiscal tributário e da outras providências. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Projeto de lei 2920, a orientação técnica opinou pela viabilidade jurídica do projeto, salientou que a caracterização da emergencialidade da situação deverá ser analisada pela presente comissão. O relator Edivan Baron proferiu voto favorável, foi seguido pelos demais membros. Votação do parecer. Aprovado por unanimidade pela normal tramitação do projeto de lei 2920. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata, que vai assinada por todos os membros da comissão permanente. Coloco em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo vereador para se manifestar, coloco em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Leitura do sumário do expediente. Projeto de lei número 30/20 autoriza a contratação emergencial de um orientador em desenvolvimento rural e da outras providências. E projeto de lei número 31/20 dispõe sobre o serviço remunerado de transporte individual de passageiros em motocicletas, mototáxi, no município de Três Passos. Projeto de lei número 30/20, a pedido da Comissão de Orçamento e Finanças, está presente nessa oportunidade a senhora Gabriela Mate Bondan, que exerce atualmente o cargo de secretária de Educação e Cultura, para falar a respeito, então, do referido projeto. Então, imediatamente passamos a palavra para a Gabriela. Boa tarde, então. Esse projeto, ele está sendo solicitado, na verdade, que é um encerramento de contrato, né? Se encerra em agosto o contrato da professora que vem atuando, né, que tem a formação no Plageder, junto às escolas do campo, que é o trabalho do programa Semeando, né, que tem as atividades relacionadas à escola do campo. E como nós temos aí próximo à lei eleitoral, né, então a antecipação da vinda dessa lei para autorização, visto que o contrato se encerra em agosto, então a gente teria que ter um encaminhamento, né, antes pela questão da lei eleitoral, né. Mas são as atividades desenvolvidas nas 4 escolas do campo, por 30 horas, né. A professora participa dos planejamentos e desenvolve as atividades com a horta, toda a questão do planejamento que é relacionado, é o diferencial que nós temos na escola do campo, né. O programa Semeando, ele é institucionalizado já desde 98, né. Ele não é só um projeto, e sim um programa que não se encerra, né. Ele é uma lei, então, para tanto, nós temos que dar suporte a este programa. Não sei se nós fizemos primeiro a orientação técnica ou acho que é melhor depois nós fizemos as perguntas, né? Então, de forma de praxe, né, das outras contratações emergenciais, deve-se sempre se analisar a atividade permanente, e não sendo uma atividade permanente, é possível por meio de contratação emergencial, né, e fica a cargo de vocês analisar essa emergencialidade. Teve uma situação diferente de 2018, que o Igan nos apontou, que eu não sei se naquela época a gente não percebeu ou se foi esclarecido, eu não consegui identificar.
Em relação, não sei se a Procuradoria passou para você a orientação do IGAN? Não. Não, não. Em relação, até para nós tirar essa dúvida junto, então, em relação à questão das atribuições. No parágrafo 5º, diz que a atribuição do contratado é ministrar aulas teóricas e práticas no programa Semeando da Educação nas escolas de ensino fundamental do campo. E a Lei de Diretrizes e Bases de Educação, ela estabelece requisitos mínimos, então, para uma pessoa atuar na função de docente junto ao ensino fundamental. O artigo 61 diz que consideram-se profissionais da educação escolar básica os que nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos são, daí o parágrafo 5º, profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. Então, seria imprescindível para o atendimento das diretrizes básicas da educação que a função fosse aperfeiçoada quanto aos requisitos a serem preenchidos pela pessoa que vier a ocupá-la. Eu enviei isso para a Procuradoria ontem, um e-mail, até veio a mensagem retificativa do outro projeto que nós tínhamos, mas desse não veio. Então, eu não tenho conhecimento de alguma exceção, alguma situação que poderia nos esclarecer nesse sentido. Se preenche esse requisito, então, dessa... Eu hoje não saberia falar o que compõe a grade curricular do desenvolvimento rural, né, do Plageder. Sim, se nós vamos falar a nível de educação da LDB, né, ele vai entrar mais no quesito da questão pedagógica, né, pedagogia, licenciatura, né, como não é uma área do conhecimento que há anos atrás, quando tinha a primeira conjuntura do programa Semeando, ele era um programa intersetorial, né, que funcionava junto com as outras secretarias e naquele momento também quem ministrava as aulas eram os técnicos agrícolas, né, por parte da agricultura. Então, como hoje a gente tem essa formação, né, que é o Plageder, é a graduação, né, agora eu também não tenho ciência se no currículo tem algum tipo de cadeira referente a ministrar aulas, né? Foi incluído em 2017. Então, a gente teve em 2018 uma contratação, naquela oportunidade não foi se observado isso, mas ainda era recente. Então, eu não sei se no projeto de lei de 2017 já constava o Plageder. Já constava. E mesmo foi apontado. Foi, na verdade, passou, né? Naquela época não teve nenhuma referência nesse sentido. Mas a lei ainda era atualizada, enfim, tem-se como corrigir isso, se for talvez uma necessidade até para evitar, de repente, um apontamento, alguma coisa nesse sentido, né? Sim. Nada que a gente não possa conversar e ver se é possível alterar ou se mantém dessa forma. Sim. Vista da nossa visão, né, pedagógica, o que se insere? A pessoa que no momento trabalhou, ela não participa de atividades referentes ao nosso currículo normal, né? Que seria a questão de trabalhar as disciplinas ou a área do conhecimento, né? O Semeando, ele vem como um programa que interage junto às disciplinas, mas a pessoa que trabalha, ela trabalha especialmente atividades voltadas a atividades do campo, organização da propriedade, foi trabalhado, né? As hortas, o embelezamento dentro da escola também, né? Todas as questões mais práticas e também a questão de meio ambiente, né? Todas essas questões. Sim, entendo. Uhum. Não, mas isso a gente pode corrigir e está falando também, né? Para ver como proceder ali com a Gessiana, né? Eu não tinha conhecimento sobre isso. Até porque assumi poucos dias, né? Esta semana. Seria isso. Antes do vereador Ido, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Cristina. Eu sou relator da nossa comissão. Tens olhado a lei que instituiu o programa Semeando como política pública e se essa contratação vem em conformidade com essa legislação ou não?
Ela vem sendo olhada desde de que ela foi colocada. Eu não sei um ponto específico que tu tens alguma dúvida? Ou... A instituição do programa Semeando ele foi com um trabalho coletivo de secretarias. Uhum. Né? Então, algumas ações eram desenvolvidas pela Secretaria da Saúde, outras ações pela Secretaria da Cultura e outras pela Educação. Sim. E outras, na época não tinha, mas na parte da agricultura ainda tinha o meio ambiente, que hoje é desmembrado. Então, nesse sentido que eu gostaria de fazer. Não, nesse caso, eu me ative só o projeto em si, né, que é a contratação emergencial, e não o programa, né, porque o objeto mesmo era o projeto, é a contratação emergencial. Então, nesse sentido. O vereador Ido quer fazer uma pergunta? Eu ia fazer rapidinho. Permita que nós façamos as perguntas intercaladas com a Comissão de Justiça. Nós fazemos parte da Comissão de Finanças, o vereador Arley, o vereador Vini e nós. Então, para depois não repetir na outra comissão, que terá outra sessão, nós fazemos então em conjunto esse bate-papo. Ou o contratado, ele vai nas aulas, vai nas escolas, não essa ou aquela, ele tem que ir em todas, essa pessoa contratada, né? Então, isso é um programa que é executado, exercido em todas as escolas do campo. E ela tem duas tarefas, então, pelo que eu escuto, é a área da terra, na organização das hortas, e na área burocrática, nas secretarias, transferência de professor, atestado também, nesse campo não. É só na área... Trabalha na área. Na verdade, esse trabalho é feito não concomitante ao horário de aula, né? Os alunos ficam para o turno da tarde, onde é desenvolvido o projeto, né? Mas não tem nenhum outro trabalho além de ministrar as suas aulas, mas é documentado as aulas, o registro das atividades, né? É suplementar ao currículo, né? Então é fora o aluno tem aula de manhã, ele tem que vir à tarde para participar dessa atividade. Geralmente os alunos ficam na escola e já ficam para tarde para o programa semanal. E é em todas elas do município? As do campo, todas. Tá. E quantas tem do campo? Nós temos a Guia Lopes, né? A Vali, a Bispo e a Santo Antônio, Dom João Becker, né? E a Coroinha, ela não é considerada mais escola do campo. Já não é mais. Tá bom, muito obrigado. Mas assim, se eu podia contribuir um pouco que o vereador Jair falou, porque há anos atrás, quando eu assumi então como supervisora das escolas e acabei assumindo por um tempo todas elas, as do campo junto, a gente tentou fazer essa questão original do programa Semeando, porque a escrita da lei mesmo, eu fiz uma boa pesquisa na época, ele é um projeto muito rico nessa questão intersetorial, né? Então teria a saúde, a própria assistência social, a agricultura era muito presente, né? Mas veja bem, se passou 20 anos, né? E há 10 anos atrás foi quando foi feita essas reuniões, né? Nas reuniões, a demanda de todos os setores das outras secretarias apresentou não tendo condições mais de participar daquele modelo primeiro que o programa foi escrito, né? Que a lei, então, se consolidou assim. Por que essa mudança? Porque também naquela época não sentia tantos programas próprios de cada secretaria, né? Hoje nós trabalhamos o PSE, que é o Programa Saúde na Escola, né? Nós temos o Programa de Educação Fiscal, então acaba que cada secretaria também traz o seu próprio programa, né? E antes isso tudo era acolhido dentro do programa Semeando, né? Tínhamos programas ricos, mas se trabalhava de uma forma mais conjunta, né? Hoje cada secretaria ou cada setor trazem também os seus próprios programas, né? Então, na verdade, com a evolução isso foi se desenhando diferente, né? Boa tarde aos colegas vereadores, a
agradecer a presença da Gabriela, representando a SMEC, e também uma saudação aos servidores da casa e a quem nos acompanha pelo Facebook. Foi importante esse esclarecimento a respeito, tanto que o projeto foi encaminhado agora em função do ano eleitoral, então, no caso, é isso, né? Isso. É por isso que foi antecipado, então, por Isso. agora, né? O material que foi encaminhado agora para as escolas, né? Que foi elaborado uma espécie de apostila, é isso, né? Isso. Uhum. Esse profissional que desempenha essa atividade, então, ele supervisionou também alguns pontos e encaminhou junto Sim, sim. a pessoa que está hoje ocupando, né? o cargo. Isso. Na verdade, a gente vive hoje um tempo que ninguém nunca viveu ainda, né? E no mundo todo. Então, a educação, ela vem se adequando da maneira com que vem as instruções do Estado e da mesma forma, de acordo com a nossa realidade, né? Então, hoje a educação, num primeiro momento, os professores tiveram um recesso escolar, né? No segundo momento, se entendeu que esse tempo de espera pela questão da pandemia não seria tão prolongado, né? Então, o mês de abril é um mês a se recuperar de dias letivos, que vai ser feito ou com a ampliação de horas no retorno das aulas diárias, né? Uma ampliação de carga horária diária, e também aos sábados do mês de abril. O mês de maio já foi efetuado o trabalho por apostila. Temos um número bem grande de professores que estão no grupo de risco, né? Então, agora também tivemos uma nova orientação que eles estão participando nessa reformulação dessa nova apostila e nos trabalhos, porém em atividade remota, né? Então, falo isso porque as primeiras instruções eram de uma maneira, agora porque não tem nenhum modelo pronto, né? Então, foram se adaptando do que era o grupo de risco, o que não é, quem está detestado realmente. Então, agora, os professores hoje, inclusive ontem, hoje e amanhã, estão reunindo nas escolas, fazendo essas novas apostilas do mês de junho. Porém, no mês de junho agora, nós vamos ter uma interação maior via mídias, né? Então, no mês de maio, segurou ainda, porque o que o Conselho Nacional de Educação diz na resolução número 5, né? Nós temos que garantir a equidade para todos, né? Então, eu acho que o município de Três Passos foi bem feliz nesse sentido, né? Até, inclusive, já fomos elogiados por essa atitude, porque a apostila chega a todos, né? Existe, então, um plano de ação, e nesse plano de ação, o aluno que, por acaso, não tenha vindo buscar o seu material, o gestor tem que fazer, de alguma forma, para que esse material chegue até o aluno, né? Mas no mês de junho agora, nós temos maior interação por mídias, né? E a partir, provavelmente, da segunda quinzena, nós vamos começar um atendimento para os alunos virem com dúvidas, né? Nós vamos ter um agendamento pela questão da sanitização, né? Para que eles venham tirar suas dúvidas, e depois a gente espera julho de novo as novas instruções do governo do estado, né? A respeito desse projeto, a princípio o processo seletivo ele acontece após o término do contrato que está vigendo? Sim, sim. Tem que Após agosto, então? tem que primeiro terminar o contrato e após, né? Mas como daí nós estamos num período eleitoral, né? E tudo isso é incerto, né? Então, quando volta a aula, nós também queremos garantir que tenha o profissional para desenvolver as atividades, né? Certo. E internamente na SMEC ou até no próprio governo, é discutida a possibilidade de se fazer ao invés de contratação, de se incluir essa função também em algum concurso público para que se tenha uma continuidade de Olha, trabalho? Do momento que eu estou, né, na verdade estou só no período que o Valdemar está de licença de saúde, né, não tenho ciência dessa discussão, mas acho pessoalmente que seria muito válido, né, já que o programa ele é instituído, né, como lei, então poderia ter alguém, né, que desenvolvesse esse trabalho como um concurso público, né. Obrigado, da minha parte seria isso. Quer fazer? Bom, eu vou fazer mais uma aqui no andar da carruagem. Os assuntos vão pautando.
Sim. E para te dizer que nós temos sessões sem essas conversas nas sessões. Então nós trazemos autoridades aqui para dialogar conosco, mas também são raras as vezes que isso é possível, porque hoje muitos estão em grupo de risco. Mas eu queria indo nesse assunto um pouco mais adiante, dizendo de que comenta o Estado, através do governador, de que as aulas começam a se normalizar de uma forma virtual ou semipresencial, com um grupo só de alunos. Aí, ó, tem que botar os dedos. Se isso vier a acontecer, nós sabemos que Três Passos tem dezenas de professores no grupo de risco, né? Que tem uma avaliação para que não compareçam. A Secretaria da Educação já está vendo um estudo para preenchimento de vagas, ou como é que ela vai administrar se tem bastante professores que não podem proferir aula, que não podem se fazer presente? Como é que estão vendo isso a Secretaria? Existe uma discussão, mas existe uma orientação legal também, né? Por parte dessa orientação legal, é que as aulas realmente vão estar liberadas para um processo normal, para daí nós pensar no número total de funcionários, né? À medida de que os decretos do governador não estão mais ativos, né? Sei se a Cristina me ajuda nesse sentido. Então, no momento que o decreto diz que está apto ao retorno da aula, né, que o governador faz um novo decreto e assim os outros passam a não existir mais, o grupo de risco não tem mais esse amparo de ficar em casa, né? Então, aí nós só vamos saber realmente, hoje nós temos computados quantos professores são grupo de risco, quantos são realmente atestados, né? Mas o grupo de risco tem o amparo legal pelo decreto, uma vez que ele não existir mais, aí vai ser uma condição particular de cada professor, se ele assim resolver ter um atestado, né? Porque daí a gente tem a questão das vantagens e das desvantagens em ter um atestado, né? Ou não. Aí vai depender de cada caso, da gravidade, de qual é o problema de saúde, né? Então, pensamos sim, temos toda essa teia desenhada, mas só vamos saber quando realmente for permitido as aulas voltarem, né? Como vai ser o papel de cada professor, né? No seu agir pessoal, na verdade, né? Mas temos muitas estratégias, assim. Na verdade, o que o governo do estado hoje deliberou é que ainda junho as aulas são remotas, né? À distância com atividades. E no mês de julho é essa volta gradativamente, né? Gradual. E nesse sentido, Três Passos vai iniciar já na segunda quinzena, numa maneira, claro, que nós temos que obedecer qual bandeira, tudo isso. Hoje a educação trabalha. Nessa semana nós trabalhamos também as reuniões de forma virtual, estabelecendo algumas plataformas que antes, né, não estavam ainda, não estavam ativas, né, primeiramente com os gestores agora estão fazendo com os professores, agora nós estamos no planejamento presencial, e para esta semana que vem nós temos que começar o nosso plano de sanitização. Esse plano é a primeira coisa a ser feita, e ele não é feita pela educação, ele é feito também intersetorial, mas quem realmente vai dizer, não, nós temos que ter tantos display de álcool, nós temos que ter um distanciamento de 2 metros, né? Toda essa parte de saúde é a saúde que traz, né? Então, vai ser feito esse protocolo com educação, saúde e a vigilância sanitária, né? Então, esse despacho eu já fiz, né? E nós vamos estar construindo durante essa semana. E o próximo passo é o plano de retorno às atividades, né? Como vai ser? Nesse plano vai ter que estar especificado tudo. Por exemplo, esse ano nós temos o primeiro ano que tem uma turma de aceleração, né? Que nós tínhamos uma distorção idade série. Como vai ser? Vai ser anulada aquela turma e ela começa só no segundo semestre? Como vai ser a avaliação do período que os alunos tiveram atividade remota? Tudo, né? Desde as cargas horárias, o novo calendário, os dias de recuperação. São esses 2 planos que a gente tem que estar bem elaborado. O plano das atividades remotas ele já tem, né? E agora nós estamos adequando algumas coisas, porque
lembrando sempre que nós somos um sistema, né? E se nós realmente, toda lei, toda regra traz, a própria resolução, nós temos que trabalhar no sistema. E o nosso conselho, ele vem atuar junto com a Secretaria de Educação, né? Então a gente sentou com a nossa presidente Valeci, fizemos ontem a nossa reunião virtual, foi com a participação do conselho, onde nós trabalhamos com os gestores toda a parte legal do parecer número 5 do Conselho Nacional, que é o que está nos norteando agora. Então, acredito que está tudo indo num caminho bem organizado, mas nada tem um modelo pronto, né? Temos que fazer da forma legal e, em primeiro lugar, a saúde agora, né? A saúde e a garantia da educação, que é o direito de todos os alunos, né? Boa tarde a todos, senhora Gabriel. Diante da qualificação da mão de obra existente já no município, nos quadros de servidores de carreira, a municipalidade não vê como aproveitar a mão de obra que tem, ou pergunto se na Secretaria da Agricultura não tem alguém que seria capaz de ministrar essas aulas, que esse profissional contratado, que o município está querendo contratar essa pessoa. Sobre a Secretaria Especial de Agricultura, eu não tenho como dizer, né? Porque não é da nossa gestão ou não é do nosso conhecimento. Mas das outras vezes que foi solicitado, sempre foi, né, dito que não teria, né? Que não tinha uma pessoa disponível, né? Então, dessa vez, como eu vim agora, não sei se foi tentado, mas as outras vezes todas veio negadas, assim, que não teria nem o suficiente para o trabalho dos técnicos perante as propriedades, né? Senhor presidente, colegas vereadores, cumprimentar a nossa assessoria que está hoje aqui nos assessorando, né? Cumprimentar a Gabriela, então, hoje aqui na frente da SMEC, desejo todo sucesso, que você consiga realizar todas as realizações, tudo com grande êxito e com muito sucesso, né, nessa nova jornada. O projeto está... Eu quero fugir um pouquinho de uma pergunta, mas quero aproveitar, já que está aqui a secretária, e quero fazer uma pergunta em relação à merenda escolar, a nossa merenda escolar. Tem muitas pessoas que me perguntaram que tem as pessoas que fazem a merenda escolar e é da indústria familiar, como diz, né? Agricultura familiar. E daí me perguntaram a questão, porque agora está parado, a questão que ninguém está entregando a merenda para o município. O município suspendeu a entrega da merenda. Vai ter algum auxílio para essas agroindústrias, ou essas padarias, ou essas pessoas que fornecem a merenda escolar para o município nesse período do coronavírus? Olha, sobre isso eu não saberia dizer. Mas referente à compra, realmente, né, não tem como nós adquirir, né, agora. Eu não posso assinar nenhum tipo de empenho ou nota relacionado à merenda, porque como não há consumo, né, senão o Tribunal de Contas vai apontar porque eu vou estar comprando merenda, sendo que as escolas estão fechadas. A merenda que tinha em estoque ainda, né, foi feito um controle, né, de distribuição e também do que está para vencer, né. Isso também a gente tem um controle, tem um processo do CAI, porque tem o Conselho também de Alimentação Escolar, né. Eles também agora pediram tem uma quantidade de alimento que vai ter vencimento em julho, né. Então, sem o retorno das aulas, nós vamos encaminhar agora, né, até o final do mês para assistência para ser efetuada a distribuição. Em relação a esse auxílio para esses fornecedores, não tem, não a tenho princípio ciência não tem nada, nenhuma, então. não. Não tem nada ainda? Não. Não tem previsão nenhuma? Tá, obrigado. Eu queria, para a gente poder passar para as pessoas que perguntam para a gente, né? Obrigado. Mais alguém? Como relator do projeto, acredito eu, tecnicamente não existe problema para ele ir à votação na próxima sessão.
Então, meu voto é de que elevar, meu voto não é o voto político, é o voto técnico de que elevar a votação na próxima sessão, e peço aos colegas a sua manifestação. Eu acompanho o relator. Eu também acompanho o relator e o vereador Tocha também. Então, portanto, o parecer da Comissão de Constituição e Redação é favorável para que o projeto 30/20 vá à votação na próxima sessão. Nós agradecemos a presença da então secretária Gabriela, solicitação da outra comissão, né? Não sei se alguém tem mais alguma pergunta para ela. Eu só queria também, em nome da nossa comissão de finanças, agradecer a sua presença, gentilmente vem a essa casa responder aquilo que nos paira de dúvida, né? Isso vem engrandecer essa casa que precisa dessa interlocução, desse acompanhamento, esse parceirismo, para que as coisas andem nesse conflito que existe nesse país de forma mais ordeira. Muito obrigado. Eu quero agradecer a oportunidade, então, e também dizer que talvez algumas dúvidas não consiga sanar pelo pouco período que estou à frente, então, da secretaria, mas que a gente agradece, e qualquer dúvida, né, podem entrar em contato, solicitar, que a gente fica feliz em esclarecer qualquer dúvida que tenha necessidade. Muito bem. Deixamos totalmente à vontade. Se quiser permanecer conosco, permaneça. Se tiver outros compromissos, nós vamos dar sequência, então, à nossa reunião. Projeto de lei número 31/20. Solicitamos a orientação técnica desse projeto. Esse projeto, ele necessitou de algumas alterações. Ele veio com a questão da idade mínima, 18 anos, né, e a lei federal, ela exige para a questão do mototáxi, lembrando, depois vocês podem analisar a questão do mérito, ela exige no mínimo 21 anos, então, né, para desenvolver essa atividade. E outra situação é a questão do emplacamento do registro no município. Havia, então, essa exigência pelo projeto de lei, e essa exigência ela restringe a livre concorrência, que é um dos princípios constitucionais. Então, nós entramos em contato com o Executivo e ele encaminhou até nós a mensagem retificativa, alterando esses dois pontos que foram solicitados. Então, não, diferente essa resposta veio, do que o outro, então, não veio, no sentido das situações que seriam para melhorar o projeto. Então, esse não vejo problemas jurídicos para que se vá à votação. O vereador William é o relator do projeto. Tendo as duas partes técnicas já sendo respondidas e corrigidas, na questão do mérito a gente analisa na sessão, então eu considero que o projeto está apto para ir à votação. Vereador Divan. Senhor presidente, eu queria, aqui no artigo 7º, aqui que diz assim: para obtenção do cadastro e alvarás para o exercício das atividades previstas nessa lei, os interessados deverão ser aprovados em curso especializado nos termos da regulamentação do CONTRAN, né? E eu queria, então, acrescentar mais uma vírgula, mais um pouquinho aqui, dizer assim, ou no mínimo comprovar 5 anos de experiência com motos, né? Porque às vezes o cidadão faz lá o curso no CONTRAN e ele não exerceu, ele não tem experiência de moto. Nós estamos tratando de pessoas, né? Porque o mototáxi, ele vai fazer as entregas, como sempre faz, mas também ele está apto a transportar pessoas. Então, ele tem que ter uma experiência também de motos, né? Ele tem que ter uma experiência de motos. Eu acho que, não sei se eu posso acrescentar essa emenda junto. Nós não podemos ampliar as restrições, até porque aqui é suplementar, né? Nós podemos suplementar à medida que a União e os estados não legislam. E como a competência originária é da União, a gente pode suplementar em alguns requisitos, mas não pode restringir essa situação. Então, à medida que se restringe, como, por exemplo, o emplacamento no município e a União não fez essa exigência, está incorrendo em uma inconstitucionalidade, aliás.
Mas, Então não teria como fazer nesse sentido de restringir mais do que a própria atividade, impedindo até mesmo algumas situações de quem poderia, no caso. Tá, ó, Cristina, eu entendo que isso aqui é uma lei federal, tá? Mas é uma lei federal que ela tem que ser implementada a nível de município. Então, eu acho que também compete a nós, do município, podermos adequar algumas coisas de acordo com aquilo que a gente quer no nosso município. Eu posso entrar na discussão? Assim, Não, o tem senhor é a o questão- relator, né? O senhor é o tem relator, a o senhor- questão... É que eu já dei, meu parecer eu já dei, né? Mas então, voltando, a única forma de comprovar essa tua ideia seria tendo carteira de habilitação em moto por 5 anos. Seria isso. Mas no momento que tem um órgão como o CONTRAN, o DETRAN, e atestam que o cidadão está apto para dirigir moto, ele tá, daí seria inconstitucional. É justamente isso que a tua ideia, o sentido da tua ideia eu entendo, e ele é considerável, realmente. Tu quer que o mototáxi seja alguém experiente Sim, nós, com motos. Mas legalmente é impossível de aplicar essa tua ideia. ó, eu entro no mérito assim, da discussão, tipo o Arley. O Arley tinha skin. Então lá teve vários funcionários teus que trabalharam anos com motos, né? Então assim, esse sim, o cara prova que ele tem uma experiência de lida com moto, né? Seria só esse debate que eu queria trazer aqui, né? Mas como não tenho essa capacidade, não tenho como eu tentar modificar alguma coisa, então a gente segue. Então eu sigo o voto do relator e o senhor presidente então está apto para votar segunda-feira. Portanto, o parecer da comissão, eu vou acompanhar o relator, né? E o parecer da Comissão de Constituição e Redação é favorável para que o projeto 31/20 vá à votação na próxima sessão. Nada mais havendo a tratar, encerra a presente reunião da Comissão Permanente do dia de hoje. Boa tarde a todos. Comissão de Orçamento, Finanças, Infraestrutura Urbana e Rural, reunião do dia 28 de maio de 2020. Gostaria de solicitar ao vereador Arley que faça a leitura da ata da sessão anterior da comissão. Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Ata da reunião ordinária número 8/2020. Aos 21 dias do mês de maio do ano de 2020, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, às 16h50, os vereadores Arley Tomazoni e Vinícius Araújo. Leitura sumária do expediente. Projeto de lei número 29/2020. Autoriza a contratação emergencial de um fiscal tributário e dá outras providências. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Projeto de lei número 29/2020. Tendo em vista a orientação técnica favorável já emitida na reunião da Comissão de Constituição e Bem-Estar Social, o relator Arley Tomazoni proferiu voto favorável e foi seguido pelo vereador Vinícius Araújo em seu voto. Votação do parecer. Aprovado por unanimidade pela normal tramitação do projeto de lei número 29/2020. Nada mais a ser tratado. Foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata, que vai assinada por todos os membros da comissão permanente. Feita a leitura da ata, vereadores da comissão que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Projetos de lei em pauta 30/20, 31/20. Iniciamos com o projeto de lei número 30/20, do qual eu peço assessoria jurídica através da jurista Cris, a que faça então um comentário a respeito. Então, como citado anteriormente, há uma exigência legal dessa formação de ensino superior e pedagogia para ser docente, né? E como se fala em ministrar aulas, acho que por cautela seria interessante aguardar então essa complementação do Poder Executivo, no sentido de explicar que não é necessário, que estão cientes dessa orientação, ou né, que então vão alterar esse projeto de lei porque realmente não veio uma resposta, e a própria Gabriela disse que verificaria, né, se era possível alterar ou não para fins de cautela, porque isso foi uma alteração da lei de 2017, embora não se tenha alterado em 2018, há tempo ainda,
né? Ainda era recente a exigência, então que se verifique antes de a votação a possibilidade de alteração ou uma justificativa para se manter da forma como está, para resguardar a Câmara no sentido de que foi dada a orientação, então, nesse sentido. Então nós vamos discutir esse projeto numa condicional, certo? Como relator dele, da mesma forma, eu acredito que nós vamos aguardar essa documentação, caso isso venha na sua devida correção, aí pode ser até pautada para a segunda, caso contrário fica sobrestado. Porém, havendo a correção aqui citada pela assessoria jurídica, dizer de que a carga horária desse funcionário a ser contratado são de 30 horas semanais, a remuneração que trata é de R$ 1.907,46. Deverá ter a formação tecnóloga em gestão para o desenvolvimento rural, e a atribuição do contratado é ministrar aulas teóricas e práticas. Como relator, vindo às observações feitas, acredito que está apto e solicito então o voto do componente da Comissão de Finanças, vereador Vini. Vereador Ido, eu gostaria então de me manifestar mais ou menos praticamente na mesma linha do senhor, que ficasse então registrado isso para a mesa diretora, inclusive na segunda-feira, se coloca em pauta somente se houver essa manifestação por parte do município, ou seja, o município dá um retorno dizendo que no entendimento jurídico deles o projeto vai se manter dessa forma, ou se vai haver então uma modificação, uma mensagem retificativa, mas acho que o mais prudente é nós só colocarmos em votação a partir de uma manifestação do Poder Executivo. Então, sob essa condição, podemos até então deixar o projeto, então, para liberar ele para que possa ser apreciado na sessão de segunda-feira, mas mediante então essa condição de uma resposta ao encaminhamento que a nossa Procuradoria da Câmara fez ao Executivo. Parecer do vereador Vini comunga com o do relator. Voto do vereador Arley. Concordo com o senhor relator e aí faço do vereador Vini as minhas palavras. Então tá, fica então em condicional esse projeto, a assessoria jurídica vai nos orientar daí se isso foi cumprido ou não. Caso contrário, então, conforme a comissão, fica sobrestado até segunda ordem, cumprimento das condições aqui citadas. Projeto de Lei 3120. Nós já ouvimos da assessoria jurídica o parecer favorável, do qual nós consideramos incluso a nossa comissão, e vamos ouvir então o vereador Arley como relator. Bom, esse projeto já foi discutido na comissão anterior, né? Concordo com o parecer dos colegas aí, é o projeto do mototáxi, né? E estive olhando ele está tecnicamente apto para ir à votação na próxima sessão, esse é meu parecer. O vereador componente da Comissão de Finanças, vereador Vini. É um projeto muito importante esse, acho que é um bem significativo, né, da nossa legislatura aqui, quem sabe vai ser um dos projetos aí que a gente possa destacar como uma mudança bastante interessante aqui para o município e que tecnicamente está aí viável a partir do entendimento que a Procuradoria da Câmara já nos passou durante a reunião da CCJ. Então, também voto conforme o relator. Tudo bem. Dizer também, através do meu voto, de que todo aquele que assumir o posto de condutor de pessoas, no caso um mototáxi, ele, por lei do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito, é obrigado a ter um curso especializado
nesta linha. Taxista, ônibus, todos eles têm que ter uma autorização específica para conduzir pessoas como táxi. Então, acredito que esse artigo 7º é um cumpridor da legislação para quem quiser e puder ser taxista. E nesses termos também comungo com o relator, vereador Arley. E desta forma, senhores vereadores, com os dois projetos sendo debatidos, um fica sobre estado até cumprimento de itens aqui abordados, e o segundo com aprovação da comissão para a votação segunda-feira, e desta forma encerro a presente sessão. Obrigado a todos.